Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa questão teológica e olha daquelas de alto risco. É quase uma investigação sobre um único e explosivo versículo que chegou a desafiar os próprios fundamentos da reforma protestante. E tá aí o versículo. Esse é o único lugar em toda a Bíblia onde a frase somente pela fé aparece. E detalhe, é usada para negar a ideia. Então, vamos direto ao ponto. Para os reformadores, isso aí não era uma questão pequena, não. Era uma contradição gritante, bem no coração da teologia deles. Esse conflito foi tão intenso que, segundo relatos, o próprio Lutero chegou a questionar se o livro de Tiago deveria mesmo estar na Bíblia. Isso já mostra que não estamos falando de um mero debate acadêmico, mas de algo que, de fato, abalou as estruturas da fé. Para a gente entender a dimensão dessa controvérsia, primeiro a gente precisa montar o quebra-cabeça e entender o caso para a doutrina que estava no centro de tudo, sola fide, ou, em bom português, somente pela fé. A ideia central aqui é que a justificação é um ato forense. Pensa assim, é como se o juiz declarasse um réu inocente. Não porque ele fez boas ações, mas porque a justiça perfeita de outra pessoa foi creditada na conta dele. Ou seja, a salvação não é conquistada, ela é declarada. E o que é realmente fascinante aqui é como esses versículos constroem a imagem da salvação como um presente. Um presente puro, algo totalmente imerecido. A ênfase é toda na iniciativa e no poder de Deus, sabe? Eliminando qualquer possibilidade de que o ser humano tenha algum mérito nisso. Então, o ponto crucial é a ordem das coisas. Primeiro vem a fé, que leva à salvação, e dessa salvação, como uma consequência natural, brotam as boas obras. É como se diz em outro lugar, que os crentes são criados para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. As obras, nesse caso, não são a causa, mas o propósito. Só que essa não é a única perspectiva. Essa visão de que as obras são apenas uma consequência levanta uma questão bem crítica, que nos leva direto para o outro lado desse debate histórico, a perspectiva católica. O conceito central aqui é que fé e ações motivadas pelo amor não são coisas separadas. Pelo contrário, são dois lados da mesma moeda. Nessa visão, a caridade, o amor em ação, é a própria alma da fé. É o que a torna viva, o que a torna real. E essa passagem de Tiago ilustra o ponto de uma forma brilhante, né? Uma fé que não se manifesta em ações concretas, ela é vista como um corpo sem vida. Seria só uma concordância mental, algo que, como o próprio Tiago aponta, até os demônios têm. A ideia aqui não é de ganhar uma recompensa ou de pagar por ela. É mais sobre participar ativamente da vida de graça que foi oferecida de graça. As boas obras são, então, o resultado da graça divina trabalhando através de uma pessoa que coopera com essa graça. Bom, isso nos leva ao ponto crítico da nossa investigação, porque parece que a gente tem um conflito direto dentro das páginas do mesmo livro. Como é que pode duas afirmações que parecem tão opostas serem ambas verdadeiras? A solução para esse quebra-cabeça, segundo muitos teólogos, não está em escolher um lado, mas sim em entender o contexto. Mais especificamente, os diferentes tipos de obras que Paulo e Tiago estavam discutindo. E essa comparação, quando a gente olha assim, basicamente resolve o mistério. Paulo estava combatendo o legalismo, ou seja, a ideia de que seguir rituais judaicos era um pré-requisito para a salvação. Já Tiago, por outro lado, estava combatendo a fé passiva, a fé inútil. Eles não estavam se contradizendo. Eles estavam, na verdade, enfrentando problemas completamente diferentes em comunidades diferentes. Ok, então onde é que tudo isso nos deixa? A consequência prática de todo esse debate fica incrivelmente clara quando a gente olha para o que o cristianismo ensina sobre o juízo final. E aqui a gente tem um tema que é surpreendentemente consistente em toda a tradição cristã. No fim das contas, quando tudo for dito e feito, as ações importam, e muito. O julgamento será baseado no que foi feito. Vamos dar uma olhada nos critérios que o próprio Cristo estabelece lá no Evangelho de Mateus. A lista é incrivelmente direta e bem concreta. É bom reparar bem no padrão aqui. O critério não é uma declaração de fé ou uma confissão doutrinária, mas a evidência tangível, prática dessa fé em ação. O julgamento se baseia no que foi feito, ou no que se deixou de fazer pelos mais necessitados. No final, o ponto crucial é que as duas perspectivas concordam que uma fé verdadeira inevitavelmente dá frutos. O debate real é sobre a mecânica de como essas ações se relacionam com a justificação. Mas todos concordam em uma coisa: a fé é a raiz, as obras são o fruto e os dois são inseparáveis numa vida de fé autêntica.
Isso tudo não nos deixa com uma resposta simples e pronta, mas sim com uma pergunta profunda sobre como aquilo em que acreditamos molda a realidade das nossas vidas. A questão final não parece ser fé ou obras. Talvez a verdadeira pergunta seja como uma fé viva se manifesta no mundo real.